Gerson, para a gente poder começar, a gente já citou sobre a situação dos corpos e falta a situação de um bebezinho, de uma criança. Eu queria que você atualizasse para a gente qual que é a atual, né, a demanda, quais são os próximos passos para poder liberar esse corpo. Essa criancinha foi tentada a identificação através da papiloscopia, né, plantar do pezinho dessa criança, só que a gente não encontrou dados de confrontação dessa papiloscopia plantar com documentos pré-existentes para garantir essa identificação. Então, foi colhido material biológico dessa criancinha para exame de DNA. Esse material já foi enviado para o Instituto de Criminalística da nossa Polícia Civil, está em fase de processamento, que tem várias etapas, né, do método científico para dar resposta e a gente chegar a uma conclusão, uma definição da identificação dessa criancinha. Os corpos foram identificados como os outros corpos? Os outros corpos, eles foram identificados pelo método papiloscópico. O método papiloscópico ou de impressão digital é o primeiro que é tentado pela medicina legal por ele ser mais rápido, mais eficaz e ter menor custo. No caso do bebê, um tempo? No caso da criancinha, o material biológico para exame de DNA já está em processamento no Instituto de Criminalística da nossa Polícia Civil. A Polícia Civil está empenhada para dar uma resposta pronta e ágil para esse caso, só que tem etapas do método científico, etapas biológicas a serem percorridas. Eu acredito que em dias ou no máximo poucas semanas isso deve sair e a gente está empenhado em dar uma resposta ágil. Pelas imagens que recebemos, doutor Gerson, a gente percebeu, a gente imagina, né, a dificuldade para separar essas partes do corpo e também dá para ter uma noção do o que causou o acidente, talvez? Esse tipo de desastre, os corpos eles chegam com um certo grau de prejuízo, chegam fragmentados para o nosso exame médico legal. O exame médico legal ele tem duas missões nesse tipo de situação. Primeiro, garantir a identificação dos corpos, que já foi feito no caso dos 6 adultos vitimados, falta o da criancinha. A segunda etapa é a necrópsia propriamente dita, para a gente especificar as lesões e determinar a causa mortis, o que já foi feito também em todos eles. E a questão das causas do acidente, do desastre, depende muito da investigação, do bojo investigativo como um todo. Envolve a Polícia Civil, envolve o próprio CENIPA, a Aeronáutica, e é um quebra-cabeça que ele vai ser montado, envolve a perícia de local do acidente que foi feito, é um quebra-cabeça que vai ser montado até a conclusão final da autoridade policial. Eu queria voltar nessa questão do DNA. Tem como detalhar, para quem vai acompanhar a reportagem, como é que é esse processo, por que é demorado? O método de identificação por DNA é um método comparativo, né? Então, primeiro a gente extrai um material biológico que a gente vai enviar para o laboratório para essa identificação. Esse material que chega ao laboratório, primeiro o laboratório tem que verificar se esse material é viável para se extrair o DNA. A segunda etapa é a extração propriamente dita desse material. A terceira etapa é a comparação desse material, desse DNA extraído, com o material de supostos parentes, que também já foi enviado, no caso da criancinha. E a quarta etapa, a conclusão e com a confirmação da identificação. São as etapas do método DNA. Pedro, você falou que a causa da morte já foi identificada. Qual seria a causa da morte? Foi a trauma, morreu asfixiado durante a queda? Com o impacto? Tá, as necrópsias já foram realizadas. O laudo pericial, ele tem um prazo preconizado por lei para ser liberado. Esse laudo médico legal, ele não foi liberado ainda para determinar a causa mortis. Então a gente vai ter que aguardar a liberação do laudo para dar essa informação precisa para vocês. Na prática do trabalho de vocês, você estava explicando que papiloscopia é o primeiro, né? O mais econômico, mais rápido, fácil. A papiloscopia, ou a digital, né, como é popularmente conhecida, ela é um método mais rápido, mais eficaz, de menor custo. Então, do ponto de vista da medicina legal, ele é o primeiro que deve ser tentado e é sempre tentado nos casos de identificação e que a gente obteve sucesso, né, em 6 dos vitimados e, infelizmente, só no caso da criancinha que a gente não conseguiu. Como o estado desses corpos foram encontrados pode ajudar na investigação que teria causado esse acidente, doutor? Olha, esse tipo de tragédia, de desastre aéreo, os corpos eles se encontram prejudicados, fragmentados, eles chegam para nós nesse tipo de situação. Então, a medicina legal, no exame necroscópico, ela descreve essa fragmentação, descreve essas lesões, até chegar à conclusão da causa mortis. Isso já está em fase de elaboração do laudo médico legal, dentro do prazo legal.
A investigação como um todo é um quebra-cabeças, né? Ela depende da perícia de local, da própria Polícia Civil, da perícia da Aeronáutica, através do CENIPA, da investigação da autoridade policial. Então, esse tipo de informação vai ter que ser dada após a montagem dessas peças aí, desse quebra-cabeça, conforme eu classifiquei. O trabalho da Polícia Civil no local, então, já foi encerrado? Como é que está essa situação? O trabalho da Polícia Civil se iniciou tão logo houve a queda da aeronave, né? As equipes da Polícia Civil se dirigiram ao local, a perícia da Polícia Civil esteve ao local fazendo os levantamentos. Então, o trabalho é um trabalho contínuo, ele já se iniciou e a conclusão depende dessa montagem desses dados aí, da investigação policial, da perícia de local e do nosso laudo médico legal também e da perícia da aeronáutica também. Os corpos que já foram liberados, eles podem passar por velório, sepultamento normal? Existe alguma recomendação? A partir do momento que o Instituto Médico Legal libera os corpos para os familiares, o corpo é de responsabilidade do familiar.